Olá, pessoal. Nesse vídeo nós vamos relembrar os elementos de coesão que dão a fluência verbal, né? Cada um dentro da sua estrutura e no seu lugar certinho, para que o planejamento textual seja eficaz e funcione literalmente como uma coluna vertebral do texto, atendendo a todas as expectativas, todos os elementos que requer a matriz de correção das redações do Enem. Coesão é o modo como os elementos linguísticos presentes na superfície textual se encontram interligados por meio de recursos também linguísticos, formando sequências veiculadas de sentido. Essas sequências que são veiculadoras de sentido, que levam o sentido à fluência verbal do texto, elas podem funcionar de várias formas. Vamos pensar em exemplos dentro de uma lista de conectivos, tá? Esses conectivos vocês podem usar em vários momentos do texto. Quais são os obrigatórios? São os entre e os intraparágrafos. Entre parágrafos, na frente de qualquer parágrafo, menos da introdução, porque você não está conectando ela a nada, obviamente. Daí a gente tem um grupo que ele funciona melhor, não é que ele só possa ser usado neste lugar, mas ele funciona melhor em determinada parte da redação. Então, o parágrafo que encaminha a tese, o conectivo que encaminha a tese, ele será usado dentro do parágrafo de introdução, lembrando que introdução não começa com conectivo, mas dentro do parágrafo, ligando a tese às ideias, a gente pode ter um conectivo. Então, nessa conjuntura, nesse sentido, nesse contexto, nesse cenário, nesse panorama, nessa perspectiva, nesse sentido, nesse prisma, tudo que vai ligar ao que você já havia falado antes com o que você tem agora de apresentação dentro da sua tese. Você tem também os elementos que funcionam dentro do tópico frasal para argumentar. Ele vem logo depois do tópico frasal, tá? Um exemplo disso, uma forma de ilustrar uma realidade para evidenciar esse fenômeno, ou seja, você colocou o seu parágrafo de introdução, nele há uma tese formulada que é chamada de tópico frasal, daí você tem todo o contexto dos seus parágrafos após o seu tópico frasal, em que você pode utilizar esses elementos aí como ligação. Desfecho da frase de cada parágrafo, de cada argumento. E aí a gente está falando do parágrafo 2 e 3. Logo, ocorre, portanto, uma questão de ordem, existem dessa forma, observa-se assim, sendo assim, fica claro, porque você está argumentando, é a hora em que você vai jogar todo o teu referencial, tudo que você conhece sobre o assunto para convencer o leitor de que você está certo dentro do seu posicionamento, da sua tese. E para o desfecho, que seria a nossa conclusão, a gente tem o logo, ocorre, portanto, uma questão de ordem, existe dessa forma, a gente tem todos elementos que dão a sensação de término, né, de conclusão. A única coisa que não fica muito adequado, fica extremamente pobre, é quando você menciona na conclusão, por exemplo, o conectivo conclui-se. Conclui-se, então, né, é a mesma coisa que uma lata de biscoito transparente em que vocês colocam o rótulo biscoito. Qual a necessidade disso? Se você está vendo o que há dentro do pote. Então, é basicamente isso, colocar na conclusão o conclui-se que, resume-se que, tá? Existem conectivos mais inteligentes e que dão um valor maior dentro desse parágrafo. Para conectar o argumento 1, a gente tem: é necessário observar em primeiro plano quando você tem o objetivo de colocar em segundo plano, no argumento 2, tá? Quando você coloca em primeiro plano,
você tem um outro plano a ser colocado. Outro sim, cabe ao desenvolvimento 2. Convém, portanto, ainda, é como se você estivesse literalmente completando, ok? E para a conclusão, você tem, fica claro, evidencia-se, faz-se notório, ao invés de concluindo, certo? Essas são as exigências em relação à fluência verbal para caracterizar e dar força a essa coluna vertebral do texto para que convença, para que os nossos argumentos convença o leitor de que a nossa tese é uma das mais verídicas dentro daquele assunto, ok? Então, até a próxima com o planejamento textual e análise de mais redações. Até lá!